muito tempo eu vivi perdido, sofrendo, esquecido, sem ver soluções. Vagando por estradas. Fala, gente, boa noite para vocês que estão com a gente aí. Nossa live do DMA hoje, bem-vindos, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente começa nosso papo com o Brunão. Eu deixo vocês com companhia de Jesus aí, caminho. Vazio e sem vida, sem ninguém que me desse guarida, me desse um colo, me fizesse um chamego, um ombro amigo pra contar segredos, sentar junto pra conversar, onde eu pudesse rir, onde eu pudesse chorar. Esse amigo eu não encontrei, em meio a tanta gente que eu procurei. Hoje a gente começa uma série de lives. Tranquilo. Não vai ser mais 2 horas de live. Talvez isso te anime a ficar com a gente. É que um dia alguém me falou. Prepara seus comentários, prepara suas perguntas aí, coloca no chat pra gente. Esse alguém é muito especial. Vamos pegar o Bruno hoje e apertar ele, até sair o caldo. Te dá a luz de um novo dia. Põe os teus pés. Daqui a pouco já chama o Bruno aí, a gente começa nosso papo. 3 minutinhos e a gente começa a falar com o Brunão, beleza? Jesus é justo e fiel. Jesus me conduz ao céu. Jesus é justo e fiel. Jesus mais doce que o mel. Jesus é justo e fiel. Jesus me conduz ao céu. Jesus é justo e fiel. Jesus mais doce que o mel. Ei, sanfoneiro abençoado. Ei! Você que gosta de uma sanfona, É que um dia companhia de Jesus, ó. conhece Muita música boa. quem pode te ajudar. Esse é o nome desse sanfoneiro. Como é que é o nome dele mesmo? Ele toca com Carlinhos Veiga. Te dá a luz de um novo dia. Ah, esqueci o nome dele. Já se não. Tira o amargo todo Puxa. nosso coquetel. Transforma água em vinho, é mais doce que o mel. Jesus é justo e fiel. Jesus me conduz ao céu. Opa, acabou a música assim? Ah, não, voltou. Deus pode mudar esse pai de vez, só Deus. Essa aqui é boa. Pode mudar esse país de vez, só Deus. Boa noite para vocês que estão chegando agora na nossa live. Só Deus. Em 1 minuto a gente vai chamar o Bruno. Já vou até chamar o Bruno aqui, ó. Só Deus. O Brunão tá lá tremendo de medo para participar dessa live. A gente vai mostrar aí, né? Sou o cara de bem, não bati nesse trem, não bati em ninguém. E ninguém me bateu, e esse guarda mesmo assim me prender. Assim mesmo. Só Deus pode mudar esse país de vez, só Deus. Só Deus pode mudar esse país de vez, só Deus. Só Deus pode mudar esse país de vez, só Brunão, Deus. chegando aí na área, nosso. Deus pode mudar esse E país aí, de cara? vez, só Deus. Beleza? Coloca a sua câmera um pouquinho mais para baixo, ou pelo menos. Aí, tá legal. Aí. Não, um pouquinho menos. Um pouquinho menos, mais para lá, mais para cá. Brunão, boa noite pra você, rapaz. Falou, mano. Bem-vindo aí ao nosso tempo. Opa. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar Fui nessa live. empurrado, né? Não teve muita opção, né? Não tive opção. Presidente manda, a gente acata. Pois é, esse André, eu vou te falar uma coisa. O cara gosta de jogar a gente na fogueira, né? É, então. Então tá bom. Gente, boa noite para vocês que estão aí com a gente nessa live com o Bruno. O Bruno, para quem não sabe, ele é um missionário. Ó, eu já estou falando alguma coisa do futuro, mas ele é um missionário aí que está servindo no DMA. Na verdade, o Bruno é o tesoureiro do Departamento de Missões da Aliança.
E nessa série de lives que nós temos feito aqui para poder aproximar você, para poder dar para você dar uma familiarizada com os missionários, você que acompanhou as últimas lives, você viu como que foi um papo gostoso, um papo legal. A gente achou que seria muito legal se a gente conhecesse também o Bruno e saber um pouco do papel que ele desempenha dentro do Departamento de Missões da Aliança. Até porque muito do que acontece ali acontece porque tem uma pessoa que está dedicada a tempo integral ali, que é o Bruno. Então, queria pedir para vocês, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o Bruno, a gente vai conhecer um pouco do Bruno também, mas a gente vai ouvir também um pouco de como está o Departamento de Missões hoje, qual que é a percepção dele, e nós vamos ter 1 hora só de conversa. Então, nós precisamos ser objetivos, não podemos ficar enrolando muito, que a gente fez nas outras. Sucinto, né, Bruno? E você que tiver a sua pergunta aí, a sua observação, por favor, coloque aí. Ó. O pessoal aqui já está agitando aqui no Instagram. O melhor vizinho de todos os tempos, diz o Rômulo. A Aliança Vista Verde, que foi por livre e espontânea pressão. E é isso aí, eu não vou conseguir ler de todo mundo, apenas as perguntas. E hoje parece que não tem também transmissão no YouTube. Então vocês que estão no YouTube, vocês não vão ouvir essa mensagem porque vocês não estão no YouTube. Então nós não teremos, beleza? Brunão, quem é o Bruno? Fala um pouquinho para nós. Talvez nem todo mundo te conheça, cara. Talvez nem todo mundo que está aqui te conheça ou nem sabe o que você está fazendo aí na live hoje, né? Então, seria legal a gente começar assim. Quem é o Bruno? Onde você nasceu? Onde você cresceu? Você é casado? Você tem filho? Você não tem? Como é que é esse negócio, Bruno? Conta para nós. Vamos lá. Cara, nasci aqui no interior de São Paulo, Pindamonhangaba. Né? Cidadezinha bem pequena. Pindamonhangaba, caramba! Pindamonhangaba. Né? E de lá a gente veio para São José. E em São José começou toda a minha rotina já de vida, né? Na verdade, eu vim para São José bem pequenininho. E então foi um tempo de morar no bairro da Igreja de Vista Verde, da Aliança de Vista Verde mesmo, né? Por muitos anos. Mas não cheguei ali naquela época, né? Só era vizinho da igreja por muitos anos ali. E cresci naquele bairro, fui mesmo vivendo toda essa região. Vista Verde. Então você já conhece Vista Verde, então há muito tempo, né? Sim. Que é onde está a Igreja Aliança ali, pastoreada pelo Wilson ali hoje, né? Legal. Você é casado, Bruno? Sou casado, tenho 2 filhos. Sou casado com a Aline, tenho o Benjamin, de 9 anos, e a Isabela, de 7. Né? Tenho um casal. Faz quanto tempo que você está casado, Bruno? 13 anos. Puxa, já tem uma caminhada juntos aí, hein? Com filhos de 9 também, já está entrando no outro nível, né, da relação. Já está num processo diferente. Como que começou a sua vida com Jesus, Bruno? Como é que você se envolveu com esse negócio de igreja, cara? Como é que você foi entrar nessa? Foi com 12 anos. Na verdade, meu irmão já frequentava a Aliança de Vista Verde, né? E me convidava várias vezes, eu não ia. Mas teve um momento que ia ter um acampamento dos juniores da igreja. Sempre os acampamentos, eu acabei indo no acampamento, né? Aí fui pro acampamento e me lasquei, né? Não saí mais. Quantos anos você tinha nessa época? 12 anos. 12 anos. Legal, cara. E ali você começou a frequentar a igreja... Lá pra frente. Você começou a frequentar a igreja da Aliança mesmo ou foi outra igreja? De Vista Verde, Aliança de Vista Verde mesmo. Puxa vida, hein, cara? Era com um grupo que eles chamam de JA, né? Juniores da Aliança, que eles chamam aqui. Caramba, então, Brunão, você é um cara antigo, né, velho? Você é um cara que a gente não dá pra perguntar. Faz um tempinho ali. Sabe todos os segredos ali, sabe todos os acontecimentos ali. Que legal, cara. E esse negócio porque eu ouvi que você tinha uma inclinação para missões e trabalhar servir de alguma maneira no trabalho missionário depois que o Wilson, né, o pastor Wilson assumiu a Igreja de Vista Verde, ele falava para mim que você sempre conversava com ele sobre isso, né? E aonde que pintou esse negócio de você se envolver com missões também? Cara, foi... a Igreja de Vista Verde era muito envolvida, né? Com o envio da Patrícia e tal, então aquilo já era que a gente tinha bastante contato, mas acho que foi mais uma conferência missionária na Igreja do Aeroporto há
muito tempo atrás, Uhum. né? Que era no salão grande ainda da igreja do aeroporto e a gente, então, de lá para cá, sentia muita vontade de ir para o campo missionário, poder servir, poder fazer algumas coisas, né? Mas acabava que nunca ia para frente, né? O processo sempre ficava ali só no querer e tal, vamos correr atrás de seminário, Uhum. mas o processo não ia muito para frente. Uhum. Né? E aí, uma bela vez, eu fui para casa da Patrícia mesmo. Passei um mês em Boa Vista, Uhum. né? Aquele calor, sabe aquele calor? Então, Calor de Boa Vista é terrível, cara. Tá doido. aquilo lá, só quem vai que sabe. Aham, não dá pra Eu explicar. fiquei um mês lá. O meu filho, o Benjamin, tinha 1 aninho, Uhum. né? E a gente ficou num acampamento que estava tendo com indígenas lá, Hum. né? E aí Outro foi um tempo acampamento. muito bom. Outro acampamento. Ai, ai. Né? Mas aí foi interessante, Fernando, porque lá eu ajudei pra caramba, a gente montou alojamento, fizemos um monte de coisa para os indígenas, mas o pastor Milton me chamou e falou: Bruno, cara, você tem a visão de campo, de ministério e tal, só que não é para você vir para o campo, é para você ficar na base. Hum. Você precisa trabalhar na base, você tem estrutura, você conhece isso para fazer funcionar a base. Hum. Né? E tanto que, na época, ele me chamou e falou assim: se a igreja de Vista Verde tiver condições, vem trabalhar aqui, a gente tem a porta aberta para você vir Uhum. para cá. Né? Uhum. Eles estavam com a troca de alguns missionários na base e ele falou: a gente tem uma vaga aqui para você. Olha, se você Mas vier aí a pra gente cá, estava a gente vai conseguir trocar o André. Enfim, é isso que eles falavam, né? mais ou menos. Mais ou menos isso. Que a gente não aguenta mais o André, então você vem pra cá e troca o André. É ótimo, muito boa a troca, cara. Tá vendo? É passar a perna. Mas você tinha alguma noção, assim, porque o pessoal, quando tem essa consciência de missões, né, o que o pessoal chama de chamado missionário, geralmente existe também junto uma percepção, assim, de mais ou menos do que você vai fazer, né, no campo missionário, para onde vai, ou que tipo de trabalho. Você tinha alguma coisa em vista ou não? Você estava ali para o que Não, desse e viesse? eu estava porque deve é. A gente tava literalmente aberto a servir. Eu sempre tive o dom de serviço, né? Uhum, Então, ajudar em qualquer área eu estava à disposição. E aí foi bem isso que o Milton falou. Na época, eu já era formado como protético uhum, e achei que isso poderia ser algo que eu poderia ajudar. uhum, E aí foi bem nisso que o Milton falou. Cara, você pode até ajudar uma coisa ou outra com prótese, mas não é isso, né? Falou, se você entrar uhum. mais para essa área mesmo administrativa, de É estrutura, lá que eu quero né? você. Falou, você vai conseguir. E desde então eu comecei a ver que as coisas começavam a jogar para essa área, sabe? Uhum, uhum. Ficamos amarrados nisso. Essa é uma área que geralmente nem todo mundo tem essa percepção de que a área administrativa é muito importante também no campo missionário, né? O pessoal Aham. só pensa no operacional, mas não vê que tem necessidade de ter pessoas também capacitadas para fazer as coisas acontecerem, gerenciando as estruturas e tal. Então é interessante você ter esse desejo de servir a Deus no campo missionário e se propor a ajudar na parte administrativa. Olha, o pessoal está dizendo aqui que se fosse trocar você pelo André, estão perguntando quanto que iam voltar para a Vista Verde, né? Porque diz que a troca é muito injusta, né? Estão perdendo muito e ganhando pouco, né? Como é que é esse negócio, André? Ô, André, os caras estão acabando com você aqui, cara. Ô, Bruno, agora vem cá. A gente já vai chegar no assunto do DMA em si. Beleza, você foi lá para Roraima, você teve uma consciência, e isso é legal porque parece que faz parte das nossas histórias, assim como pastores, como missionários. Uhum. A gente tem momentos que cravam, talvez são meio como memoriais, né? Para a gente lembrar que foi naqueles momentos onde alguma chave mudou, onde a gente ganhou uma perspectiva. Por isso que você que está assistindo a live aqui com a gente, você perceber a importância de você participar de eventos sérios, tanto na área de missões, tanto na sua igreja, na sua comunidade de fé, que podem desafiar você a sair da sua zona de conforto e, de repente, numa dessas, você se encontra com a vocação da sua vida,
com a vocação que Deus chamou você para ser, né? Outra coisa que eu achei interessante, eu não sabia que você era formado como protético, que o Danilo também parece que tem alguma coisa assim parecida, né? Ele tem uma formação. Eu acho que o missionário ele vai pro protético e vai pro outro lado. Vai que, né? Vai que rola alguma coisa. Eu fiquei sabendo, se eu não me engano, o Romário também tem alguma coisa nessa área de prótese. Cara, o Romário não é. Olha, se ele não é formado em Não é de se protético, duvidar. ele deve ter vendido muita prótese, cara. Bem, essa não é a live do Romário, mas a gente tem muita história para contar do Romário vendendo as coisas, cara. Ô, Bruno, eu tava no dia que surgiu o seu nome lá pro DMA. Opa, Brunão travou aí. Voltou, Bruno? Bruno, não brinca com a gente. Para de ficar estátua aí, Bruno. E aí, Bruno, voltou ou não? Agora voltou? Voltou, Bruno. Beleza. Ô, Bruno, o Alberto tá falando aqui que o Silvio também é protético. Caramba, velho. O que é esse negócio na Aliança? É uma máfia de protéticos? Os protéticos não conseguiram ganhar dinheiro com protético, aí os caras falaram, vamos ser missionários. Aí vai para missões. Aí vai para missões e descobrem que, também não vamos ganhar, não vamos conseguir ganhar dinheiro. Não vai ganhar nada ali. Essa é uma coisa pra gente investigar, hein, André? A CPI dos protéticos, cara. É o disfarce que Deus usa para dizer que você vai ser missionário. Ó, interessante, hein? Ô, Bruno, eu tava lá no dia do concílio, que o pessoal tava definindo as lideranças da Sembrás para aquele biênio, e aí a gente começou a falar sobre o... Aí me jogaram na fogueira. Exatamente. Que tesoureiro, cara. É um negócio assim, ó. Presidente, o pessoal resiste, mas ainda aceita. Vice-presidente, então, dizem que não faz nada, né? Faz. Vogal, secretário, essas coisas, o pessoal tudo topa. Mas quando fala em tesouraria, cara, some todo mundo. E eu lembro que naquele dia sumiu todo mundo. E as opções que a gente tinha não rolaram. E aí o Wilson, ele falou assim, eu sei quem é que pode fazer isso. Ele falou com tanta convicção, cara, tanta convicção que naquele momento eu pensei assim, ponto, resolvemos o nosso problema aqui, que era achar um tesoureiro. E aí foi que você foi contratado. Tem uma coisa estranha nesse negócio, porque o Wilson era tesoureiro e foi tesoureiro da Sembrás, da diretoria da Sembrás por muitos anos, né? E eu comecei a perceber um movimento estranho, assim, né, cara? Porque, a Igreja de Vista Verde ia ficar com a tesouraria da Sembrás e do DMA, cara. Como assim, mano? Os caras vão dominar tudo daqui a pouco. Queriam colocar um tesoureiro no distrito também, né? Mas, Bruno, você começou a trabalhar no DMA, você chegou no DMA, então, para poder ajudar como tesoureiro, mas também como um tipo de secretário executivo, né? Alguém que pudesse estar ali o tempo todo. Você até saiu do seu emprego, não foi? Para poder se dedicar... Na verdade, eu comecei como tesoureiro, né? Uhum. Aí a gente houve toda a situação do concílio e tal. Por telefone eu aceitei a ser tesoureiro, né? Mas vem cá, quando te ligaram, perguntaram, o que você pensou? Você falou assim, nossa, que encrenca. Ou você pensou, uau, era isso que eu estava esperando aqui. Foi mais ou menos assim ou não? Cara, na hora eu pensei assim, será que eu consigo? Uhum. Né? Porque na época eu era tesoureiro de Vista Verde. Uhum. Né? Então, é uma coisa menor, né? Uma proporção menor de trabalho. Uhum. E às vezes eu falei por isso, se você acha que dá, cara, qualquer coisa lá na frente eu levanto a mão e falo só, já deu. Uhum. Né? Não vai 2 anos. Tudo bem que eu só fiquei sabendo que era 2 anos depois também. Uhum. Né? Na hora que eu assumi, não sabia. Isso foi que ano, Bruno? Isso foi 4 anos atrás. Só 4 anos, cara? Pô, parece que você tá lá uns 15 anos já, velho. Então. Acho que é isso mesmo, 4 você anos. Começou, esse é o 5º, né? Você começou como tesoureiro e depois você se tornou um secretário executivo ou você já começou tempo integral? Não. Comecei como tesoureiro. Okay. Eu acho que depois de uns 6 meses ou até um pouquinho mais, daí eu comecei a ficar em tempo integral no ministério, né? Uhum. E aí, vamos lá. Uma pergunta, então, que eu acho que vale a pena a gente entrar aí. E vocês que estão assistindo nossa live, por favor, gente, vão ajudar a gente a espremer o Brunão aqui, que o Brunão está muito confortável ali, a gente precisa dar uma apertada nele. Mas olha só, Bruno, quando você começou a trabalhar no DMA de tempo integral, como foi você se dar de cara com a realidade que você sonhava, que você tinha em mente,
com aquilo que você realmente encontrou. Porque a gente idealiza algumas coisas, né? Quando a gente tem sonhos e tal. E de repente você, então, está diante da oportunidade que você tanto queria, que era poder se envolver mais com missões e ajudar. Mas daí você, então, chegou no DMA e falou assim, nós temos que fazer alguma coisa. Só que talvez as coisas não eram como você achou que era, ou eram, de repente. Fala para mim como é que foi esse encontro, daquilo que você tinha como expectativa e de repente você se deu com uma outra realidade, ou não? Não, eu acho que não, André. Na verdade, assim, eu já tinha muito contato, né, com os missionários. Então, eu acho que esse choque de realidade eu já esperava um pouco, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a forma de poder trabalhar, né? A forma essa inovação de campo missionário para mim foi algo muito interessante, assim, né? De ver essa parte burocrática, documentação, relatórios, né? Produzir material para as igrejas. Então, isso começou a mexer um pouco comigo, assim, como que eu vou fazer, né? Porque eu não tinha estrutura, não sou da área de marketing e tal. Então, nisso acabou me chamando um pouco a atenção. Mas não foi um choque tão grande assim, né? Eu acho que o choque maior é você sair do seu emprego de CLT certinho, todo dia você tem lá e vai para o trabalho e volta, e você trabalhar em casa. Né? Isso foi uma coisa bem difícil no início, né? Precisa se adaptar e tal, com criança, mulher, né? Toda a estrutura dentro de casa. Né? Então, esse foi um choque maior para mim nessa adaptação. Mas para mim era muito prazeroso, como você falou, era algo que eu queria muito, Legal, né? Poder servir, poder estar dedicando mais. Então eu fui aceitando e fomos embora. Os desafios foram vindo. Qual que é o seu papel dentro do DMA hoje? Explica pra gente assim, qual que é algumas das coisas que você faz, pelas quais você é responsável. A gente sabe que o André, como presidente, ele joga tudo para você, né? A gente sabe que ele não faz muita coisa. Não, brincadeira. O André trabalha bastante. As buchas é com ele. As buchas é com ele. Não, com certeza. As buchas tem que ser com ele mesmo. Mas o que você faz? Eu só faço relatório. O que você desenvolve no DMA hoje? Hoje, além da tesouraria, né, que não é a parte do meu tempo integral, né? Tesouraria é o servir mesmo como doação. Mas o meu tempo integral é o serviço de estrutura mesmo, né? Preparar material, tentar organizar material para as redes sociais, a tentar dar estrutura para os missionários, conversar, né? Você que faz contato com os missionários com mais frequência? Sim, faz a ponte com eles. Tipo, né? Até eles, né, acabam sendo mais fácil o contato comigo, até por causa da tesouraria, alguma coisa. Então acaba sendo mais fácil o contato comigo. E aí a gente chega pro André, porque o André também tem um ministério, né? Então acaba que ele não consegue estar o tempo todo dedicado como presidente. Então a gente vem muita informação para mim e eu acabo passando essas informações para frente, né? Então você precisa entrar em contato com outro departamento, outras missões, acaba que eu faço esse meio de campo. Antes de você entrar, o DMA não tinha essa figura, né, dentro do departamento de missões, né, não. que se dedicava. Ficava dividido entre os pastores, né? E claro, porque os pastores também têm as suas demandas, acabava comprometendo um pouco essa área do contato, da divulgação, talvez ter uma conversa mais próxima com os missionários, entender um pouco melhor o que está acontecendo com eles e trazer essa demanda também, né? Bruno, quais que são algumas das buchas? Acho que essa palavra talvez não é legal a gente falar, porque bucha pode ser muito pejorativo, né? Eu diria quais são alguns dos desafios que você tem tido que lidar nos últimos anos. Eu sei que um deles é financeiro, né? Dar notícia ruim, por exemplo, né? De ligar para o missionário e falar, olha, não vai rolar hoje, não vai dar, o seu salário era para entrar hoje, ou era para ter entrado ontem,
e não vai entrar nem amanhã, né? Quais são algumas coisas que são difíceis hoje no trabalho com DMA que requer uma perseverança e um desafio da sua parte? Eu acho que o que você falou, essa parte financeira é muito complicado, né? Então é uma área delicada para a gente trabalhar bastante e mexer com o sustento das outras pessoas acaba sendo uma área difícil de trabalhar, né? Uhum. Mas tirando essa área que é uma coisa rotineira de um tesoureiro, Uhum. mas essa parte de divulgação dentro das igrejas, né? A gente tem trabalhado nesses últimos 2 anos, tentado melhorar essa parte de divulgação, tanto da promessa de fé, tanto dos momentos missionários dentro das igrejas, tentando fornecer mais material. Então, esses são os desafios que hoje nós estamos correndo, né? Para que a gente consiga repor o tempo perdido, né? Que a gente passou aí com a baixa um pouco desse contato, né? Você tem noção, assim, de proporcionalmente quanto que é o envolvimento em termos de aliança brasileira com o DMA? Porque acho que um dos teus desafios é esse também, é tentar trazer cada vez mais parceiros da aliança, né? Eu sei que o DMA é o Sim. Departamento de Missões da Aliança, mas todas as igrejas da Aliança são parceiras do DMA ou não? Boa parte das igrejas são. A gente tem bastante igrejas olhando isso como tesoureiro, né? As entradas de promessa de fé oscilam um pouco. Peraí, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, Brunão. Peraí que deu uma picotada aí, cara. Aguenta aí. Volta. Pode repetir agora. Agora estabilizou. Pode falar. Foi. Pode falar, pode repetir. Estou te ouvindo. Então, vamos lá. Na verdade, a gente pegou essa parte das entradas financeiras, né? Então, se a gente olha a quantidade de igrejas que hoje ofertam, né? Boa parte das igrejas da Aliança no Brasil tem participado, né? Mas a gente acredita que a gente pode participar mais, né? Isso olhando financeiramente, né? Não sei durante o culto, né? Quando a gente estava com culto presencial ou durante as semanas, como é que tem funcionado a divulgação das circulares dos missionários ou tendo um momento missionário dentro das igrejas, né? Para colocar mesmo, literalmente, o contato do missionário com o membro da igreja local, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande, fazer o missionário ser algo real para o membro local da igreja, né? Que a partir do momento que o membro local reconhece o missionário como integrante do reino ali, junto, né? Ele vai investir mais, ele vai correr mais atrás junto com o DMA, né? A gente acredita que essa parceria é muito importante. E esse é o desafio nosso, que a gente tem tentado. Essa é uma coisa difícil, né, cara? Porque a Aliança Cristã e Missionária Brasileira, ela é uma associação das igrejas, uma associação fraternal das igrejas. E aí cada igreja da Aliança é uma igreja local, digamos assim. Talvez a gente poderia, de maneira crua, dizer independente, né? Legalmente falando, ela é independente, Sim. ela tem o seu CNPJ e tal. E aí, esse negócio de você pegar um projeto que é da denominação e colocar na mentalidade da igreja local, que o missionário, apesar dele não ser membro daquela igreja, mas ele também é parte da responsabilidade daquela igreja, esse é o desafio de convencer. Porque às vezes as pessoas pensam assim, puxa, mas por que eu vou ofertar lá para o fulano, né? Se eu nem conheço, eu nunca vi o fulano, ou só vejo os cartazes dele, nem é aqui da nossa igreja, porque o brasileiro, no geral, tem essa cultura bairrista, às vezes, né? De, pô, vamos ajudar o pessoal aqui da nossa vizinhança. Tal. Os nossos. Né? Como que é esse desafio para você, Bruno? De tentar convencer ou mostrar essa nova mentalidade, né? Que nós somos partes de uma denominação. A gente tem tentado, a gente tem pensado em fazer, mas financeiramente a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Mas a ideia é da gente começar a fazer visitas regulares às igrejas. Ok, legal. Como departamento de missões, fazer essas visitas regulares, né? Então, tanto eu ou o André tentar fazer essas visitas mais pontuais nas igrejas,
a gente acredita que dessa forma a gente vai começar a se fazer presente, Ser né? mais visto, né? E talvez as pessoas, mais visto, e talvez as pessoas não conheçam o missionário diretamente, mas vai conhecer o departamento, né? Então, como o departamento administra, como o departamento tem apoiado e conduz todo o processo com o missionário, a gente acredita que isso pode trazer para mais próximo a igreja com missões, pensando na denominação, né? Mas financeiramente a gente ainda não conseguiu fazer isso, porque tem toda a demanda, todo o custo para a gente poder fazer essas visitas, né? Então a gente ainda não conseguiu colocar em prática. É plano, mas a gente ainda não conseguiu pôr em prática. Legal, Bruno. Olha, tem o pessoal lá do Equador, Aliança de El Chorrillo. Buenas noches, hermanos. Bem-vindos a nossa live. Ó, gostou aí do nosso espanhol? Que bom que tem vocês aí com o Brunão, Bruno Cordeiro. Bruno, a Pamela está perguntando aqui se essa crise do Covid, por causa que a gente não está tendo cultos presenciais, se afetou muito o sustento dos missionários. Como que foi o impacto disso tudo nos últimos 3 meses aí? Então, a gente não teve uma baixa muito grande considerando as ofertas, né, das igrejas. Mas a gente teve um aumento gigantesco por causa do câmbio, né? Então o euro e o dólar subiu, acabou o nosso caixa, né? Então a gente tem gasto muito mais com esse caixa, né? Então os nossos gastos aumentaram devido ao câmbio. Então todas as taxas mensais que a gente tem com os missionários, sustento fora do Brasil, subiu demais, cara. Subiu demais. E visto, documentação, tudo isso subiu, né? Se bem que agora nos últimos meses deu uma queda, né, no dólar, né? Ele voltou ali, ele tá 5,15 hoje, né? Ele tinha caído para 4 e pouco esses dias, né? De novo, né? Caramba. É que ele cai nos dias que a gente não tem dinheiro, entendeu? Ai. Pessoal, vocês que estão assistindo a live com a gente, por favor, coloquem as suas perguntas para o Bruno. O Bruno é o tesoureiro do Departamento de Missões da Aliança. A gente tem mais 20 minutos de conversa com ele. E é uma boa oportunidade para a gente esclarecer algumas coisas, a gente perguntar e encorajá-lo também a continuar fazendo esse trabalho nos bastidores aí, que não tenho dúvidas que tem uma importância muito grande dentro da missão que o Departamento de Missões está realizando. Bruno, 2 anos atrás, eu acho, ou 1 ano atrás, eu posso estar enganado, o DMA teve que fazer uma reestruturação na maneira como administrava, né, a cooperação com os missionários. Tô certo? Certo. Você consegue falar para a gente quais foram as mudanças que houveram e por que foi necessário haver essas mudanças? A gente teve uma readequação no projeto completo com os missionários, porque as entradas tinham caído, né? As entradas, no geral, do projeto, do departamento, tinha caído. E em torno de 30%, 40%, né? E a gente estava tentando levar dessa forma. Procurava ofertas esporádicas, tentava levantar uma oferta com uma igreja, uma com outra igreja, para cobrir o sustento e ministério, né? Os gastos que eles tinham com os ministérios no campo. Só que isso começou a virar uma bola de neve, a gente não estava mais conseguindo suprir essa necessidade. E aí a gente decidiu congelar, né? Então a gente travou a dívida com os missionários e daquela data para frente a gente reduziu o sustento de todos os missionários aproximadamente 40%. Uau, 40%. Vocês reduziram isso assim, o sustento no geral. O custo total, né? Ok. Total, não foi sustento pessoal, né? Okay. Além do sustento pessoal, os funcionários recebiam... Explica um pouquinho disso para o pessoal rapidinho, como é que funciona essa composição do sustento, para o pessoal entender que tem alguns que eu acho que não estão atualizados. Os missionários recebem em cima do projeto, né? Então, eu vou fazer um projeto, vou dar o exemplo que a gente falou há pouco tempo do Silvio lá na aldeia, né? Então, ele tem o sustento pessoal dele, para manutenção da vida dele pessoal,
e o sustento que é para ministério. Então, seriam os voos que ele necessita. Ok, para poder fazer o que ele tem que fazer, né? Para fazer acontecer o ministério dele, né? Ok. Então, toda estrutura que é fora do pessoal, né, que é do ministério, que é documentação, que é resolver situações do próprio trabalho, do dia a dia, material, né, tem um precisa, caixa extra para isso. De repente precisa um material, algum gasto ali que Isso. Ok. Você tem ideia de mais ou menos, o Zé está colocando aqui, né, o que é o gasto de sustento e o que é gasto de ministério. Você já explicou. Você tem ideia de mais ou menos quanto que fica em termos de porcentagem do sustento geral? Quantos por cento, mais ou menos, né, aproximado do sustento de ministério? Na verdade, quando a gente fez as reduções, esses 40% deu... a maior parte foi do sustento ministerial. Né? Okay. Eu acredito que a gente não chegou a cortar nenhuma parte do sustento pessoal deles. Okay. Né? Mas o sustento ministerial nós tivemos que reduzir, que era o que estava faltando no nosso caixa mês a mês. Então, nós reduzimos para o que nós tínhamos de caixa. Então, nós tínhamos um saldo dentro do mês, você entrava X, falei, então eu só posso gastar X. Né? Então, a gente readequou o projeto de todo mundo, de todos os missionários, reduzindo esse 40% proporcional a cada projeto. E daí, dessa forma, a gente conseguiu. E foi quando a gente conversou com os missionários, falou, a gente vai fazer a redução, então alguns projetos vão ser readequar a forma de trabalhar, né? Eu acho que o que a gente mais sofreu foi até com o Silvio e Simone, que precisou sair da aldeia, porque não tinha como manter os voos. Fica com as mãos atadas, né? Não tem como, Fica com as mãos atadas, né? E a gente viu como o senhor foi conduzindo depois para outras áreas, mas a princípio a gente reduziu esse valor com a intenção de conseguir pagar a dívida que nós tínhamos com eles, né? Que era um valor que estava crescendo, porque a gente não estava conseguindo pagar, e depois a gente ia acertando e tentando reestruturar novamente essas entradas, né? Porém, até o momento a gente ainda não conseguiu fazer isso no total. Né? Conseguimos acertar parte da dívida com os missionários, mas ainda tem alguns valores em aberto. E ainda a gente precisa trabalhar para voltar às ofertas a níveis de a gente conseguir suprir também as necessidades ministeriais de todos. Além disso, tem também algumas questões de previdência, por exemplo, né, dos missionários, né, que precisam ser acertadas no passado, porque agora, acho que com essa nova reestruturação, isso faz parte ou não do sustento deles? Ainda não. Ainda não, porque não tem condições também, né? A gente ainda não tem condições. A ideia é que a gente comece a fazer isso, mas as entradas precisam aumentar um pouco. Porque se eu colocar em dia isso, eu vou retirar do sustento pessoal. Sim. Né? Então eu dou com uma mão e tiro com a outra, né? Não adianta. Então a gente precisa mesmo fazer essas entradas conseguirem aumentar. Os missionários têm liberdade para conseguir complementar esse sustento com outras agências? A gente tem incentivado esse trabalho de levantamento de sustento, né, com outras denominações até, expondo o projeto e tal. A gente acredita que é uma parceria saudável isso, né? Não só nos coloca eles também conhecer mais novas áreas, novas denominações, para que elas também possam se envolver com o reino. Né? Então, parece que houve uma mudança assim, de paradigma, né? Porque o DMA antes funcionava como uma agência missionária, é isso? E agora... A gente nunca foi uma agência, mas trabalhava como? Isso. Trabalhava como se fosse uma agência, né? Onde centralizava tudo. E agora o DMA está mais como um parceiro, mas o parceiro mais que contribui com o maior valor, né? Se a gente fosse falar de uma empresa, né? O DMA é o acionista majoritário, talvez. Né? Majoritário. Ok. É importante a gente saber disso. E a gente tem trabalhado assim, ainda, mesmo sendo como um parceiro, como, né, não que a gente não tem conseguido manter todo o sustento, por isso que a gente está trabalhando como parceria, né? Que eles também consigam levantar outros parceiros para os ministérios. Mas a gente tem dado muita estrutura, né? Então a gente ainda continua dando todo o suporte necessário dentro das nossas limitações. Né? Essa parceria, você também ajuda os missionários a conseguir? Você viabiliza? Ou isso é uma coisa que só eles fazem?
se eles necessitam de algum apoio, a gente está à disposição a ajudar, sim. Né? Então, a gente tem trabalhado com o próprio DMA, tem alguns recursos como boleto, para que os missionários possam gerar esses boletos para quem quiser ser parceiro do ministério. Bacana. Então, tem algumas coisas que a gente tem usado como instituição do DMA para dar esse suporte aos missionários. Né? O Alberto está perguntando aqui o que pode melhorar no contato com os líderes de missões das igrejas locais, do seu ponto de vista. O que seria de grande ajuda para melhorar essa aproximação? Cara, eu acho que é ter um retorno deles, né? Do que eles estão necessitando. Uma proatividade da parte deles. Sim, eu acho que o DMA precisa desse retorno. Ó, tá faltando isso, a gente está precisando dessa correria, né? A gente queria montar alguma estrutura e a gente está à disposição para tentar fazer. A gente precisa conhecer a necessidade das igrejas, né, para o DMA poder vir contra isso, né? Para suprir essa necessidade. Porque nós temos ideias, mas a gente não sabe qual é a realidade da igreja local. Nesse período de quarentena, tem alguma necessidade para algum missionário que se destaca ou está todo mundo mais ou menos no mesmo esquema, no mesmo momento? Não, eu acho que a gente tá todo mundo no mesmo nível, Fernando. A gente lançou a oferta emergencial, né, nesse período, literalmente pensando, né, nessa situação de que o dólar estava subindo demais, a gente precisava suprir algumas necessidades de documentação, novos vistos e tal, e também precisava suprir algumas áreas de saúde, algumas emergências pontuais, né? Situações pontuais de saúde. Então, a gente lançou esse projeto de oferta emergencial mesmo, né? Para que pudesse vir para o caixa do DMA e o DMA, da melhor forma, pudesse suprir todos os missionários e não só um, né? Pontualmente. Olha, o Zé está perguntando aqui, o Zé Freitas, quantos parceiros além das igrejas locais o DMA tem hoje? Você tem ideia? Hoje a gente trabalha com o CLA, que é da Latino-Americana, da Aliança. Da Aliança, né? A Organização Latino-Americana da América do Sul. E, então, assim, ativamente seria com o CLA, nós, como igreja local, né, como denominação brasileira, e eu acho que, se não me engano, a gente tem ainda um parceiro com a Aliança na Europa, com alguns valores também de apoio. A Aliança Americana não é mais parceiro ou não? Ou ainda é? Não tem entrado algo específico para o DMA. Ok. A gente tem a parceria como a Aliança Americana no projeto Portugal, né? Então, a gente tem a parceria de trabalhar junto e tal. Eles têm ajudado também com um valor em Portugal, com os nossos missionários, né? Então, mas isso já era algo que estava no nosso projeto, num período que eles iriam nos ajudar dentro do próprio projeto mesmo. E Bruno, quem que pode... Mas, querendo ou não, é só dentro da aliança, né? Ok, esse é um ponto. Porque o Zé também está falando assim, ó, quem que pode ser parceiro dos missionários? Talvez essa é uma coisa interessante para você falar, porque a gente pensa que parceiros podem ser só igrejas, mas de repente não. De repente a gente tem empresários que estão assistindo a nossa live, tem pessoas físicas também, né, que estão aí assistindo e não são vinculadas a nenhuma comunidade ou não é vinculada. Qual que é o requisito para poder ser parceiro dos missionários? Além de ter o dinheiro para contribuir, né? Não, eu acho que o ponto seria isso, ter a visão de querer abençoar o campo. Ok, então se eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quero doar parte do que eu recebo da minha empresa para o projeto DMA, eu posso? Sim, com certeza. A gente é aberto para receber as ofertas externas, né? Isso não impede, né? Não vejo problema. Só tem que ser dinheiro lícito, né? Sim, isso com certeza. Mas, por exemplo, alguém pode organizar também algum evento, alguma festa, juntar um dinheiro em prol do DMA. Alguém pode... Sim. Na verdade, a gente teve até alguns dias atrás, uma pessoa me procurou que ela montou uma microempresa
E ela falou, Bruno, ó, 10% da nossa arrecadação eu vou começar a repassar Puxa. pro DMA. É uma parceria dela com o DMA e isso tem crescido aos poucos. Ela falou, é a forma que eu estou podendo ajudar o Departamento de Missões. E ela tem feito isso mensalmente, né? Todo mês ela tira uma porcentagem da arrecadação dela mensal e manda para o DMA. São parceiros, a gente até coloca no relatório que são parceiros voluntários, né? Ótimo. E vão entrar esporadicamente ou mensalmente, mas são parceiros. Los hermanos de Equador pueden ser los... Não sei como é que fala parceiro, né? É parceiro mesmo, não? Como é que fala aí, Zé? Fala aí. Boa! As igrejas do Equador que estão assistindo a gente aí, pode ser parceiro? Claro que pode, né, Bruno? Pode, claro que pode, né? Principalmente. Está aberto. Só precisa achar a forma certinha de trabalho, mas dá sim. De fazer o dinheiro chegar também, né? Porque com essa pandemia tá meio complicado, né? Ô Bruno, sim. E a questão digital do DMA, por exemplo? A gente vê nas redes sociais o DMA, vê no Facebook. Vocês têm planos para expandir essa visibilidade digital e até mesmo para facilitar a questão da contribuição? E isso tem surgido nas mesas da diretoria do Departamento de Missões, explorar um pouco mais essa área que agora com a pandemia ficou mais... Parece que todo mundo... a gente precisa aprender um pouco, porque a gente demora um pouco para entrar nessas coisas, né? Então agora que a pandemia chegou, está todo mundo explorando um pouco mais. Vocês têm planos para isso? André, Fernando, estou com o André na cabeça, viu, né? Fernando, a gente tem trabalhado bastante nessa parte de divulgação do DMA nas redes sociais, tem tentado fazer algo bem efetivo. Essa área da parte do financeiro, né, a gente fez o cadastro pelo PagSeguro, né? Então a gente consegue fazer esses pagamentos receber a oferta via o PagSeguro. Estamos tentando fazer outras aplicativos também, né? Mas daí são um pouco mais demorados, precisa de algumas documentações que são um pouco mais difíceis pro DMA, a gente está até correndo atrás, mas a gente está correndo, a gente está tentando fazer sim. Mas esse é um outro ponto, né? Conforme o trabalho vai aumentando, a demanda de serviço vai sobrecarregando, então a gente não consegue sozinho. Então esse também é outros parceiros que a gente pode conseguir. Pessoas que estejam dispostas a nos ajudar a fazer esse... Espera aí que você deu uma travada aí, cara. Aguenta aí, deixa eu voltar. Aí, voltou. Voltou. Você tá aí, Bruno? Voltou? Tô aqui. Voltou. Olha, talvez tenha alguém assistindo a live que manja ou que tem um pouco mais de habilidades nessa área digital, nessa área de ajudar a produzir peças para o DMA, né? De divulgação. Pode entrar em contato com o Bruno aí, pode mandar um direct no próprio perfil do DMA, porque eu acho isso é uma maneira de você servir também o DMA. O Bruno, ele tá lá, mas ele não é o faz tudo, né? Ele faz o que é preciso fazer, o que ele sabe fazer. Mas essa questão, por exemplo, de você ter uma pessoa que cuida dessa área do Instagram, por exemplo, do Facebook, e que vai promovendo mais vezes, né, as informações, vai jogando desafios, vai botando visibilidade às contas, e cria meios para que as pessoas possam contribuir, eu acho que vale muito a pena. Então, se você está ouvindo a gente nessa live e você sente assim, lá no coração, lá no fundo, né, na mente, assim que nem o Bruno sentiu aquele dia lá na conferência, puxa, eu quero ajudar o DMA, eu quero servir, na verdade, com o DMA nessa área. Por favor, manda um direct ali para o DMA e o Bruno vai entrar em contato com você. De repente você pode contribuir muito com as suas habilidades. Olha, o Zé está dizendo para nós que os nossos hermanos de Equador já oram e cooperam a partir de lá com a família em Portugal e na Tailândia. Então, tranquilo, meus irmãos. É que vi através do CLA. Do CLA. Vocês podem, se vocês quiserem, como a igreja aí de El Chorrillo, podem fazer também uma parceria, né? Voluntários missionários, sejam bem-vindos. É isso daí. A gente não está falando de necessariamente uma carreira missionária, mas missionários são aqueles que estão conscientes e convictos do que Jesus mandou a gente fazer e estão prontos para servir, né? Então, se você quer servir na área administrativa do DMA, por exemplo, dando um help para o Bruno em coisas que você aí,
com um olhar mais administrativo ou mais marqueteiro, você tem um olhar assim, puxa, o Bruno está super afim de receber a sua contribuição nesse sentido, beleza? Olha, o pastor Manuel está querendo jogar você numa fria. Quando eu falo numa fria, não é porque Moçambique é uma fria, é porque o pastor Manuel não sai de Taubaté. E ele mas ele vai comigo, eu vou, mas ele vai comigo. Depois que ele teve aquele negócio no coração lá, né, que a gente foi visitar no hospital lá, ele achou que estava vendo a gente no céu, e ele agora que não sai mais de Taubaté, né? Porque agora imagine para Moçambique, tá querendo mandar você. Mas, Bruno, a gente já combinou que eu e você vamos para Moçambique, certo? Então, o Manuel não vai não, cara. Então você só fala assim, ó, se eu for, você vai. Aí beleza, aí a gente vai juntos. Legal, gente, nós estamos chegando no fim da nossa live. Daqui a pouquinho aqui, ó, 20h51, tem mais 9 minutos. Se tiver mais alguma pergunta que alguém queira fazer, eu ia mudar um pouquinho o rumo da conversa, Bruno, perguntando para você. Você tem planos de um dia estar do outro lado da mesa? Eu estou aberto a estar do outro lado da mesa. Sabe? Se o senhor direcionar para isso, a gente está à disposição, sim, para ir para o outro lado. Hoje, momentaneamente, eu não me vejo, porque eu vejo essa necessidade aqui, né? Mas estou aberto, estou literalmente atento àquilo que o senhor tem falado. Hoje você tem servido também na sua igreja em Vista Verde, né? Sua família também tem estado com você lá, sua esposa, seus filhos. O que eles pensam disso? O que eles pensam sobre esse negócio de papai se envolver com missões e depois virar um missionário de maneira mais oficial? Eles conversam sobre isso? Fernando, com as crianças acaba sendo tudo festa, né? Então, bora, né, papai? Vamos embora, né? Já do campo em si, né? Eu lembro quando a gente foi para Boa Vista, né? Foi um choque muito grande, tanto para mim, tanto para a Aline, né? Ministerialmente. Então, foi um choque, a gente voltou e ela falava para mim assim, lá não dá. Literalmente, para Boa Vista não dava, né? E não tinha nada em Boa Vista na época que a gente foi. Então, eu acho assim, é um processinho, né? A gente literalmente está aberto a ir, mas o senhor tem que falar conosco como casal, né? Para que isso não tenha dor de cabeça lá na frente. Legal, cara. Que bom, Bruno, ver à tua disposição em servir a Deus aonde que tiver uma porta. Eu acho que nós precisamos de pessoas com corações mais assim, que não estejam querendo dar a direção, mas que estejam prontos a ser direcionados, sabe? Quando eu penso no ministério pastoral, na questão de missões, né, que é onde você atua, alguns de nós ainda gostamos de dar o rumo das nossas vidas e falar, eu só vou para lá, só vou para trabalhar em tal lugar se for para esse lugar. Né? E talvez nós precisamos de pessoas que tenham um coração mais igual ao seu, assim, dizendo assim, olha, ó Deus, eu estou aqui, eu quero te servir. Seja em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja lá no outro continente, e talvez a comunidade de fé, né, a igreja, que é onde você faz parte, pode ser um instrumento de Deus para te direcionar também. Essa é uma coisa muito legal. Com certeza. Eu acho que isso é o principal, a gente está na comunidade de fé e atento a isso, né? Ô Bruno, uma pergunta que não quer calar aqui. Quem que era o chefe mais legal? O Akira ou o André? Eu sei já a resposta. Posso usar a quinta emenda para a gente não ter problema? Oi? Posso usar a quinta emenda e aí a gente não tem esse problema? Isso. Usa a quinta emenda, exatamente, cara. Não, mas é que eu já sei a resposta. Né? Nos seus olhos eu já vi que o André realmente ficou em segundo lugar aí, que o Akira realmente é muito mais legal que o André para trabalhar. Eu também concordo com ele, embora eu só pude trabalhar com o André aqui em Lagoa Santa por um ano, né? Mas tenho certeza, cara. Tenho certeza que o Akira é mais legal. As suas últimas palavras aqui na nossa live, como tesoureiro, como parte do corpo de Cristo que está envolvido nesse projeto, qual que é o seu encorajamento para a gente, Bruno? E com isso a gente vai terminar o nosso tempo aqui. Eu acredito que para que as igrejas possam
confiar mesmo no departamento, né, que estamos administrando da melhor forma aquilo que tem sido enviado, né, temos cuidado da melhor forma dos missionários, dentro dos recursos que nós temos, né, e queremos trabalhar mais junto com as igrejas, né, para divulgar e para levantar recursos, né, e dar estrutura para os missionários e até enviar novos missionários. Né? Legal. Então eu acho que é esse processo, né, das igrejas estarem caminhando junto com a gente, né, para esse crescimento. Amém, cara. Gente, vamos orar pelo Bruno e depois a gente vai terminar o nosso tempo e o Bruno pode inclusive responder aí as provocações que os amigos colocaram aí, mas também responder as palavras de carinho que todo mundo colocou aí no chat para você, Bruno, tá bom? Vamos orar pelo Bruno. Deus amado, obrigado por essa conversa com o Bruno hoje à noite. Obrigado pela maneira como o Senhor tem guiado ele aqui a servir-nos e a servir a aliança, né, nesse processo de missões, servir os missionários. Obrigado pela convicção que o Senhor colocou no coração dele, da Aline, a maneira como eles têm feito uma opção sem pestanejar, uma opção por deixar as suas vidas serem consumidas a teu serviço, Deus. Eu sei que eles estão juntando tesouros no céu quando eles fazem isso. Eu sei que eles estão juntando tesouros que vão ecoar para a eternidade. E o que eu te peço, é que o Senhor continue dando ao Bruno sabedoria, discernimento, ousadia para esse cara, ó Deus. Não deixa ele desanimar. Ajuda ele a ver possibilidades aonde ele não viu ainda, que o teu Espírito Santo ilumine, ó Deus, e ele possa, junto com os demais irmãos do Departamento de Missões, nos liderar a cumprir os projetos que certamente estão abençoando gente no mundo todo e convidando muitas pessoas para fazer parte do teu reino. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bruno, pela conversa hoje. Na semana que vem... Eu que agradeço. Vai ter live ou não? Vai ter live sim. Estamos já... Agora eu tô só vendo as frias que vocês... Você pegou o gosto, filho. Agora você vai. O chefe tava falando de fazer live com o pessoal do CLA e tal. Aí, cara, vocês estão me colocando uma fria, hein? Falar espanhol, falar inglês. Aí lascou tudo, hein? Mas... vamos lá, nós estamos juntos nisso aí, tá bom? A gente põe o Jay do seu lado. Põe o Jay aqui, né? Então tá tranquilo. Ué. Fico com o Jay aqui no ponto, na produção. Ó, aí vai ser bom demais. Bruno, pode despedir do pessoal aí olhando. E para vocês que estão com a gente, obrigado pela paciência e por investir esse tempo junto com a gente aqui na terça-feira. A partir de agora, as nossas lives serão todas de 1 hora. A gente não vai mais ter aquelas lives de 2 horas. Aquilo foi só a primeira leva, né? E é isso aí. Espero vocês na próxima terça. Vai lá, Brunão. Não desliga, não. Vai rolando o chat aí. Tô aqui, pô. Vamos lá. Temos 1 minuto e 40, hein? Bora, hein, pastor? 1 minuto e 40? Então vamos lá. Pastor Manuel, vou te cobrar, hein? Vamos junto lá pra Boa Vista. Pra Roraima. Moçambique. Fala, pessoal. Muito bom estar com vocês. Fala, Brunão. Eu vou. Essa música é missionária, cara. Essa é tempo bom. DNA aqui, o nível das músicas é outro, cara. Tá pensando o quê, né? O presidente tocando gaita. Precisamos fazer um... Aí. Vamos fazer um Você vídeo. que incentivou, né? Incentivei. Agora eu vou incentivar ele a gravar um vídeo. O Cliro tocando violão, cantando blues e ele tocando a gaita. Vamos ver se ele vai amarelar. Põe aquele suportezinho. Já era, cara. Acabou. Já vai embora. Fazer a próxima live dele assim. É isso aí. Pessoal, foi muito bom estar com vocês.
qualquer momento o Bruno vai encerrar o nosso vídeo, tá bom? 14 segundos. Beleza. Às vezes encerra antes. Tá joia. Obrigado, mano. A gente faz a contagem e ela acaba antes. Um abraço pra vocês, pra Aline. 4,